existe uma psicoterapia para pessoas com esquizofrenia? Gente, existe. Isso é uma coisa que precisa ser dita. Muita gente pensa que tratamento de esquizofrenia, de transtornos mentais psicóticos, só se dá com remédio. Eu ouvi, inclusive, até de psicólogo dizer, cara, não tem sentido. Como é que eu vou atender uma pessoa que está totalmente fora da realidade? Ela precisa de remédio. É remédio e acabou. Esquizofrenia é remédio, internação e muita oração para poder aguentar o tranco. Gente, não é assim. A psicoterapia pode sim fornecer um suporte muito grande para o paciente que tem esquizofrenia e também para a sua família. É algo que eu gostaria de esclarecer aqui nesse vídeo e quebrar alguns mitos, tá? Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender sobre a esquizofrenia? Eu não vou falar aqui dos sintomas positivos e negativos, isso aí você encontra outros vídeos aqui de psiquiatras no YouTube. Mas eu quero falar sobre o aspecto psicológico que acomete a pessoa que tem esse transtorno mental. As pessoas com esquizofrenia, gente, por elas terem essas alterações de percepção, a mente delas é muito confusa. Muito confusa. E elas percebem isso. Elas têm, de certa forma, percepção de que elas são pessoas confusas, que elas percebem coisas que parecem incoerentes. Tá? Isso aí faz parte da evolução da doença. Tá? E essa confusão mental, o que vai trazer de consequência psicológica para essas pessoas? No geral, são pessoas muito desconfiadas, muito inseguras e muito ansiosas. Muito ansiosas mesmo. Existe um mito de que, eu queria ser uma pessoa... Vou falar uma coisa pejorativa agora, tá? Por favor, leve em consideração que eu tô repetindo uma coisa do senso comum. Mas muita gente fala, eu queria ser uma doidinha, sabe? Que fica andando por aí, não tá nem aí pra nada, que não tá nem aí pra sociedade. O problema é que eu sou muito normal e eu me importo. Gente, isso é mito. As pessoas com esquizofrenia, elas não são pessoas super tranquilas porque elas estão fora das normas sociais, de jeito nenhum. No geral, são pessoas muito angustiadas. Porque essa experiência de você não poder confiar naquilo que você pensa, de você não poder confiar naquilo que você vê, gente, isso é explorado até em filmes de terror. Se você pegar filme de terror assim clássico, daqueles preto e branco do Alfred Hitchcock, ele explora essa angústia, sabe? De você ver uma coisa, mas todo mundo tá dizendo que isso que você viu não aconteceu. Isso é terrível, gente. Isso é muito angustiante. Porque você começa a desacreditar de você mesmo. Então, essa pessoa insegura, ansiosa, altamente sensível, é isso que eu ia dizer, justamente. Ela se torna altamente sensível. Porque ela começa a ficar naquele estado de alerta constante. Porque ela não entende o que está acontecendo. E para poder lidar com essa desorganização interna, intensa, e essas alterações de percepção, ela muitas vezes começa a ter algumas reações, que são uma defesa contra esse estado. Que reações são essas? Ela começa a ficar com ideias muito fixas. Muitas vezes essas ideias são completamente incoerentes, então a pessoa começa a dizer que eu estou assim porque um vizinho está fazendo não sei o quê. E ela bota na cabeça dela isso. Fica com essa ideia muito rígida e não tem nada a ver. Muitas vezes, assim, é uma coisa que ela não teria nenhum motivo para ela estar pensando isso, é puro delírio persecutório, mas é uma tentativa dela tentar localizar a fonte do problema. O ser humano existe uma experiência que para nós é insuportável, que é você estar com um sofrimento e você não conseguir localizar esse sofrimento. Ele é um sofrimento difuso. Isso é uma coisa angustiante. Parece que você está caindo no abismo. Gente, isso é insuportável. Ninguém, nem um paciente com esquizofrenia aguenta passar por isso. Ele acaba tendo que ter uns mecanismos adaptativos. Então, a pessoa começa a ficar com as ideias rígidas. Eu já tive paciente, por exemplo, que atribuiu todos os seus problemas ao Google, como um delírio persecutório. Não é porque o Google está tentando implantar um chip em todo mundo, não sei o que, tem os ETs. Tem gente que atribui a alimentos. Já tive paciente que disse que a cor laranja no alimento era o responsável por todo esse problema. A pessoa ela precisa criar algum tipo de narrativa que justifique esse estado angustiante que ela está vivenciando. E também, porque ela está muito aflita, ela está angustiada, ela está confusa, muitas vezes ela fica na defensiva. Ela fica uma pessoa muito reativa. Porque tudo ela percebe como ameaça. Ela não sabe identificar mais o que é uma ameaça e o que não é. E aí que entra a psicoterapia, gente. É aí que a mágica acontece. Os remédios são completamente essenciais. Por favor,
Não entenda que eu estou dizendo para você parar de tomar o remédio. Jamais. É remédio e psicoterapia. Mas o que a psicoterapia pode fazer para ajudar o paciente nessa situação? Em primeiro lugar, organização de ideias. Então, você vai estimular que o seu paciente, ele converse com você e ele tente explicar o que ele está sentindo. Essa angústia difusa, vamos tentar localizar. É no corpo, é uma coisa externa. Da onde está vindo esse seu sofrimento? Da onde está vindo esse seu incômodo? Gente, isso é muito importante. E muitas vezes a pessoa vai dizer uma coisa que é até incoerente. Ela vai dizer, na clavícula. Ok, você localizou. Você pelo menos tentou delimitar esse sofrimento num lugar específico. Ele não está mais em todo lugar simultaneamente o tempo todo. Isso já dá um certo alívio para a pessoa. E a partir disso aí, tentar organizar uma certa narrativa em torno disso que está afligindo ela. Beleza, é a tua vizinha? Tá, o que a tua vizinha está fazendo? O que ela fez? O que ela tem feito para te trazer esse sofrimento? Por mais que seja uma narrativa incoerente e talvez você me questione, né? Ana, você não está reforçando o discurso de delírio da pessoa? Não, gente, não é reforçar. Mas é tentar ajudar a pessoa a encontrar alguma linha de raciocínio que dê sentido para essa experiência de sofrimento que ela está tendo. E a partir daí, tentar uma conversa em torno disso. Isso costuma trazer mais organização mental para o paciente. Gente, quando o paciente tem esquizofrenia, existe muita diferença entre aquele paciente que está completamente fora de si, que não fala nada com nada, que está, enfim, vivendo uma experiência de sofrimento difusa e confusa, do paciente que tem esquizofrenia, que beleza, ele está com ideias fora da realidade, ele está com ideias que são incoerentes, mas ele tem ideias, ele tem tentativas de explicação sobre o seu sofrimento. Isso aí é uma coisa que tende a deixar o sujeito mais organizado. E, gente, quando a pessoa ela se organiza mais mentalmente, por mais que não seja assim, o discurso mais correto, tá bom? Por mais que seja uma ideia delirante, ela tende a ficar mais calma. Ela tende a ficar um pouco mais estável. E isso pode ajudar a pessoa a se organizar para sair da crise psicótica. É algo muito importante. Então, ele fazer terapia com um psicólogo que entenda isso e que ajude ele a organizar esse discurso e a tentar, diante disso, relaxar, beleza. Quem tá te estressando, por exemplo, né? É a tua vizinha. Então, o que a gente pode fazer para você ficar longe da tua vizinha? Tá, mas se a minha vizinha vier me procurar, então tá, pois então vamos fechar a janela, vamos tentar proteger você dessa sua vizinha. Gente, isso costuma trazer um alívio para a pessoa. E porque ela fica menos ansiosa, o remédio começa a fazer efeito, basicamente isso. É muito difícil, mesmo com medicações fortes, a pessoa melhorar rápido de uma crise psicótica se ela está muito ansiosa. Ela conseguir dormir, ela conseguir relaxar, ela conseguir ter alguma ideia que traga um mínimo de segurança psicológica, por mais que seja uma ideia delirante, ajuda a pessoa a ir estabilizando aos poucos, tá? E um outro ponto que eu queria falar para vocês que é muito importante no tratamento da esquizofrenia é que o fato do paciente ter um psicólogo que ele goste, que ele confie, que ele tenha de fato uma relação terapêutica, sabe? Aquela pessoa em que ele sabe que não vai me julgar, não vai ficar me confrontando, não vai ficar pensando que eu tô falando isso porque eu sou louco, que vai tentar me escutar e me acolher, mesmo que minhas ideias não tenham pé nem cabeça. O fato dele ter essa pessoa é uma fonte de estabilidade emocional. Porque mesmo que ele comece a ficar ansioso, a se sentir muito vulnerável, ele sabe que vai poder falar tudo isso para aquela pessoa e que aquela pessoa vai entender e vai tentar ajudar. Então, nesse momento, a pessoa pode ir acalmando, tá? Se vocês perceberam, assim, boa parte do nosso mecanismo de intervenção no tratamento da esquizofrenia é isso, é tentar trazer um certo suporte externo na figura do terapeuta para essa confusão interna. E o nosso objetivo, no final, é tentar aliviar esse sentimento de insegurança, desconfiança e essa hiperreatividade, sabe? Da pessoa se sentir ameaçada por todos os lados. É dizer, olha, eu tô aqui para te ajudar, conta comigo, não vou te julgar, não vou ficar jogando na sua cara que isso que você tá dizendo é coisa de gente doida. Vamos tentar entender, vamos tentar localizar teu sofrimento, vamos tentar te proteger daquilo que tá te fazendo mal. É mais ou menos por aí, tá, gente? Em resumo, eu recomendo fortemente que pessoas com esquizofrenia façam psicoterapia. Sugiro que seja mais ou menos dessa forma que eu indiquei.
E assim, um último assunto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu não poderia deixar de falar, é que um dos pontos, além da psicoterapia, né? Um dos pontos principais de estabilidade emocional desses pacientes é a família. Inclusive, tem um psiquiatra que eu gosto muito, eu sigo no Instagram, que ele perguntou uma vez: o que você acha que é mais importante para trazer estabilidade mental para um paciente com esquizofrenia? Muita gente falou remédio, inclusive eu pensei, remédio. E disse: não, gente, família. O fato da família ser um ambiente seguro, em que a pessoa saiba que ela tem aquele lar que vai protegê-la de alguma forma dessa insegurança interior que é tremenda, traz muita estabilidade para o paciente também. Então, pelo mesmo motivo, recomendo fortemente que os familiares também façam terapia, né? Se isso tiver esse alcance, que você tente levar isso em consideração, porque eu acho que isso realmente pode ajudar bastante, tá bom, gente? É isso, um abraço.